Olá, a paz do Senhor, que bom, nós já estamos hoje na nossa lição de número 6 e para mim é um prazer muito grande estar aqui juntamente com os irmãos e com as irmãs para nós comentarmos e aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. Eu confesso que quando terminar este trimestre nós saberemos muito mais a respeito da palavra de Deus, sobre a soberania de Deus e sobre esperarmos em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E para todos os irmãos, um forte abraço a todos vocês e obrigada pelo carinho e pelos comentários nas minhas aulas. E fica comigo até o final desta aula que nós vamos aprender bastante hoje a respeito da palavra de Deus. E eu espero que você já esteja lendo o 1º e 2º Samuel ou tenha entrado no desafio de ler toda a Bíblia durante este ano. E o título da nossa lição hoje é A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Nós vamos aprender por que Deus rejeitou a Saul como rei e também rejeitou a dinastia, os filhos dele serem reis depois da morte dele. O nosso texto está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao 28. Nós vamos fazer de conta que o Saul é o crente de hoje, da igreja da atualidade, um crente pentecostal que prega a palavra de Deus, frequenta todos os cultos, frequenta a EBD, porém não obedece à palavra de Deus, os bons costumes, e faz o que acha, entre aspas, certo, e acaba indo de encontro com a palavra de Deus, acaba indo de encontro com a vontade de Deus. Esta pessoa, ela é chamada pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, de rebelde. Isto é, ele opõe-se a uma autoridade. E no caso aqui, opõe-se à autoridade de Deus. E esse tipo de pessoa, ela não escuta conselhos. Ela não acredita que existe alguém que possui uma autoridade legítima acima da dela. E aí, então ela acredita que ela mesma possui uma autoridade legítima. Está no dicionário online a respeito do conceito de rebeldia. Porém, no dicionário de Deus, a rebeldia, ela tem um sentido pior para os rebeldes. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a definição de rebeldia e o conceito e o aspecto bíblico, o ponto 1 e o ponto 2, eu já vou comentar tudo aqui junto, ok? Então, se você estiver acompanhando com a sua lição, eu estarei comentando os dois pontos de uma única vez. No hebraico, manrá é o significado primário desta palavra. E o significado dela é desobediência. E meri é rebeldia, que está em Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 27. Nós encontramos muito mais esta palavra rebelde ou rebeldia ou rebelião no Antigo Testamento. Nós encontramos muito mais falando a respeito da nação de Israel, do povo de Deus. Todos os profetas falaram a respeito da rebeldia do povo de Israel. Israel, ele foi um povo rebelde. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, desde a sua saída do Egito, nós encontramos nos textos sagrados a rebeldia desta nação. Moisés, ele sofreu duramente com este povo, com a rebeldia deste povo. Eles tentaram até matar a Moisés, apedrejado. Tão grande era a rebelião deste povo. A rebelião, ela era um pecado, e é até hoje um pecado não tolerado por Deus. Se os pais não conseguissem controlar os seus filhos e este filho ele fosse obstinado demais, esses pais deviam apresentar este filho aos líderes das autoridades de Israel, diante da comunidade, às portas
da cidade, e este filho rebelde, obstinado, ele era apedrejado. Olha o quanto a palavra de Deus leva a sério a rebeldia. Isso está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao versículo 20. Arão e Moisés, eles deixaram de entrar na terra prometida por causa da rebelião deles. Eles foram rebeldes contra a palavra de Deus. Está registrado em Números, no capítulo 20 e o versículo 24. E eles não entraram na terra prometida por causa da desobediência deles à palavra de Deus. E Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela pereceu também por causa da rebeldia dos seus moradores. Está em Sofonias, capítulo 3 e versículo 1. Nós depreendemos, lendo a palavra de Deus, que a rebeldia, ela traz consequências terríveis para quem a pratica. E a rebeldia, ela não é tolerada por Deus. O intento do hebraico é significar o ato de desafiar a ordem de Deus. No hebraico, esta palavra ela tem o intento de nos ensinar que essa rebelião é o ato de desafiar a ordem de Deus. Está no dicionário Vini. Para Deus, a rebelião é como pecado de feitiçaria. É igual o pecado de feitiçaria. E o porfiar, o que significa porfiar? Porfiar é lutar, brigar, disputar. E aqui na palavra de Deus, porfiar é não acatar um ponto de vista contrário, como no caso de Saul. Ele queria que acontecesse da maneira que ele estava querendo que acontecesse. Porfiar, ele é como a iniquidade e idolatria, todas as coisas que abominam a Deus. Saul rejeitou a palavra de Deus e ele também foi rejeitado pelo Senhor para que não fosse rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. E também é o nosso texto áureo desta lição. A nós, crentes, cristãos, nascidos de novo, nós não podemos praticar o pecado da rebelião, porque esta rebelião, ela faz parte da nossa velha natureza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O pecado da feitiçaria era um delito grave contra o Senhor. Todos os feiticeiros eram mortos. Era inadmissível para o povo de Israel. Está em Levítico, capítulo 19, versículo 26 e 31, e também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 13. Para os israelitas era proibido a feitiçaria, a consulta aos mortos, os adivinhos. Na verdade, eles eram mortos. E a rebelião para Deus, ela é como o pecado da feitiçaria. Deus tem repugnância por quem pratica estas coisas. E as nações vizinhas e pagãs, elas foram tiradas da frente, né? Deus tomou a terra deles para entregar a Israel por causa do pecado da feitiçaria. Infelizmente, quantos feiticeiros tem dentro das nossas igrejas cristãs? Porque rebelam contra Deus, rebelam contra a palavra de Deus. E João, ele escreveu no Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os feiticeiros, eles não herdarão o reino dos céus. Israel foi comparado a uma vaca rebelde, que era impossível de domá-la. Está em Oséias capítulo 4, versículo 16. E Moisés e Arão, mais uma vez, eles foram rebeldes, porque a hora que eles deviam santificar a Deus diante da nação, eles se rebelaram. Há um castigo para os que não trilham o caminho da obediência. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos praticando o pecado da rebelião. O povo pecava
e Deus continuadamente estendia as mãos para este povo rebelde. Está em Romanos capítulo 10, versículo 21, que é igual a Isaías capítulo 65, versículo 2. A lei, ela é boa para os justos, mas para os infiéis e rebeldes, a lei, ela não é boa. Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Nós devemos nos esforçar para que o pecado, ele não nos domine. Nós devemos nos esforçar a não pecar, para que o pecado não seja uma prática constante em nossas vidas. Está em Romanos capítulo 6, versículo 6 e o versículo 14. A nossa natureza carnal, ela considera a lei de Deus pesada e difícil de ser obedecida. Nós fomos regenerados por uma semente imperecível, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não mudará para satisfazer os nossos caprichos e os nossos desejos. Muitas pessoas estão acreditando que Deus mudou, que a palavra de Deus mudou para satisfazer os seus desejos ímpios. Deus, ele não mudou e ele não suportará por muito tempo o rebelde. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. O ponto 3, o cristão e a rebelião. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a respeitar as autoridades. Nós somos ensinados pela palavra de Deus que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você não ora pelos nossos governantes, a partir de hoje, ore, porque é o dever de todo cristão. E o que dizer dos nossos líderes? Eles também são autoridades colocadas por Deus na igreja. Nós devemos, sim, respeitá-los, pois foram colocados por Deus, foram chamados por Deus. Nós já aprendemos em Efésios que Deus deu ministérios à igreja e nós devemos honrar e respeitar estes homens de Deus que foram chamados para esta grande obra. Nós não podemos ser insubmissos, nós não podemos rebelar contra os nossos líderes e hoje, infelizmente, a rebeldia está estampada diante dos nossos olhos. Eu penso da seguinte forma, é uma opinião particular minha. Se eu estou inconformada com algo na minha igreja, eu não posso rebelar, eu devo procurar a minha liderança. E se acho que eles estão indo de encontro aos meus anseios, então o meu dever é mudar de ministério. Ou então orar pelos nossos líderes para que o Espírito de Deus fale com eles, ou então fale conosco se nós estivermos errados, se a nossa maneira de pensar está errada. É melhor você mudar de ministério, ao invés de rebelar contra os nossos líderes e levando outras pessoas a pecarem. Às vezes encontramos pessoas que não respeitam seus líderes. Eu, pessoalmente, já ouvi pessoas não reverenciarem, né, os nossos líderes, os nossos pastores, e chamam os pastores, né, de chefe, de o homem de lá, o que manda, né, afrontá-lo a tal ponto como se ele não fosse uma autoridade constituída por Deus. Está em Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Entretanto, se os nossos líderes e as nossas autoridades constituídas, elas contrariam a palavra de Deus, nós não podemos obedecer. O apóstolo Pedro, em seu discurso, ele diz para as autoridades do Sinédrio: nos importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se está contrariando a palavra de Deus, nós então não podemos obedecer essas autoridades constituídas. Mas nós precisamos sujeitar a elas, mas não podemos nos sujeitar a elas quando a justiça de Deus está em risco e quando eles querem nos fazer violar os princípios
divino. Um exemplo que nós temos na atualidade é a legalização do aborto. Pode? É claro que não. Não, isso vai de encontro com a palavra de Deus. O casamento entre pessoas do mesmo sexo pode? Claro que não. Isso vai de encontro com a palavra de Deus. O divórcio na igreja sem causa justa, ele pode? É claro que não. E tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui que vão de encontro com a palavra de Deus e nós então não podemos nos sujeitar. Porém, não sujeitar a isso não nos dá o direito de sermos desrespeitosos com nossas autoridades. Hoje, no nosso Brasil, a esquerda está uma vergonha, pois não respeitam as nossas autoridades que foram eleitas democraticamente. E eu acredito que não tem nenhum cristão que está agindo desta forma. Às vezes nós vemos nas nossas redes sociais posts de pessoas, né, a respeito do nosso presidente eleito, que dá vergonha para nós, a falta de respeito, posts a respeito da liderança da igreja, que nos dá vergonha. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não pronunciaram nenhuma palavra de baixo calão ao rei Nabucodonosor. Está em Daniel capítulo 3, versículo 16 e o 17. O próprio Daniel também acatou a sentença que veio sobre ele para ser jogado na cova dos leões contra o rei Dario. Está em Daniel capítulo 6. Paulo, ao chamar o sumo sacerdote de parede branqueada, ao ter sido esbofeteado, ele se retratou, pois ele não sabia se tratar do sumo sacerdote. Está em Atos capítulo 23, versículo 1 a 5. Podemos ser condenados por nossas palavras. Está em Mateus capítulo 12, versículo 37. Então devemos respeitar, honrar e reverenciar os nossos líderes espirituais e também as nossas autoridades. O segundo tópico, a rebeldia de Saul. Qual foi a rebeldia de Saul? É o que nós vamos falar neste ponto agora. O princípio da rebeldia é o orgulho, o rei de todos os pecados. Lúcifer se tornou inimigo de Deus por causa do seu orgulho, por causa da sua presunção, da sua soberba. A posição que ele tinha no céu não era suficiente para ele. Ele não quis se submeter a Deus. Ele queria o lugar de Deus. Ele queria ser Deus, ele queria ser líder. Ele decidiu para ele, está no comentário da nossa lição, que era melhor reinar nas trevas ou no inferno do que servir no céu. Infelizmente, muitas pessoas estão fazendo essa escolha errada em suas vidas. E quantos também não se submeteram e se submetem aos líderes, né? Não respeitam os líderes, não acatam as ordens, não quer ser liderado por ninguém, saem da igreja e decidem abrir a sua própria igreja porque não querem ser liderados por alguém. Se rebelam, isso é rebeldia. Devemos resistir ao diabo e nos submeter a Deus. Não podemos ser rebeldes à palavra de Deus. Saul foi o rei que Deus escolheu segundo os anseios do povo. E entendemos por esta história que é melhor aceitarmos os desígnios de Deus em nossas vidas. Ele tem o melhor para nós. A impaciência do povo, eles não quiserem esperar, né, a escolha de Deus e serem governados pelo próprio Deus, que veio essa fatalidade na vida deles por causa da escolha deste rei. Aqui não foi a primeira rebelião de Saul que está citada em nossa lição.
Quando ele foi escolhido rei e Samuel deu a ele os 3 sinais, nós falamos na lição passada, de confirmação sobre a sua chamada para ser rei, aí Samuel já foi dizendo para ele, profetizando a ele, um dia, abre aspas, um dia nós nos encontraremos em Gilgal. Você chegará primeiro do que eu. Sendo assim, me espere lá por 7 dias, para que eu sacrifique ao nosso Deus. Passado mais ou menos um ano, isso não aconteceu imediatamente, depois desses 3 sinais, que ele foi escolhido como rei. Passado mais ou menos um ano da profecia, Saul agora estava reunido com o exército em Miquimás, no seu quartel general. O campo de batalha era em outro lugar. Jonatas teve uma vitória grande, maravilhosa, sobre os filisteus. Saul tomou a glória desta vitória para si e, ao invés de contra-atacar o exército dos filisteus e se fortalecerem para isso, ele não fez isso. E isso abalou a moral dos israelitas, porque esse tempo que Saul deu de espera, o exército dos filisteus se fortaleceu. Ele era muito numeroso, diz a palavra de Deus, como a areia da praia. Então o exército fugiu de medo, eles se esconderam em cavernas, em rochas, se esconderam em todos os lugares que eles puderam, com medo daquele exército dos filisteus. Para todos nós, como chegou para eles, chega um dia em que nós seremos provados. Esta primeira provação de Saul chegou para ele o dia da prova. Ele tinha que esperar Samuel por 7 dias. E também em nossas vidas chega um dia que todos nós seremos provados. A nossa fé será provada, a nossa confiança em Deus será provada, a nossa fidelidade a Deus será provada. E aí poderemos escolher entre obedecer a Deus ou não, resistir às pressões ou não, pois nós não seremos provados uma única vez, serão várias vezes que nós seremos tentados a rebelar contra Deus, como foi no caso de Saul. A pressão foi aumentando tanto para ele, foi se sentindo abandonado pelo seu exército. Ficou com ele apenas um contingente de 600 homens e ele não recuou, manteve-se firme no mesmo lugar, permaneceu em Gilgal. Alguns historiadores acreditam que por ele ter ficado ali firme com 600 homens, talvez ele estivesse lembrando da vitória Gideão teve com 300 homens contra os midianitas. Isso não é um caso comprovado, mas alguns historiadores acham que talvez ele tinha em mente essa vitória grandiosa de Gideão com apenas 300 homens. Porém, Saul, ele transgrediu a ordem de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8 e o versículo 25. Era para ele esperar por Samuel em Gilgal. O segredo era esperar, mas sobre pressão ele não conseguiu aguardar os 7 dias completos. Aqueles 7 dias já estavam quase findos, já estava por terminar o 7º dia. E Samuel não chegava, olha a prova na vida de Saul. E Samuel não chegava. Então ele decidiu que ele mesmo iria sacrificar a Deus. Ele nem era sacerdote, mas tomou esta decisão por si mesmo. Nós devemos suportar a pressão da espera. Tem pessoas que desistem devido à pressão que é muito grande em nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas não sabem trabalhar sob pressão. E Saul é um exemplo vivo para nós. O inimigo, muitas das vezes, ele pressiona tanto, mas tanto, que muitas pessoas desistem da sua vocação. Desistem
da sua chamada. E não esperamos o crivo do tempo de Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça que está demorando demais. Deus chegará no tempo certo, no momento oportuno. Deus intervirá ao nosso favor, como foi no caso de Saul. Ele não conseguiu esperar a pressão que estava sobre ele. No entanto, Samuel chegou nos últimos instantes do findar do dia e disse a Saul que ele tinha agido muito mal, que ele tinha agido como um tolo. E se ele tivesse esperado, Samuel diz para ele, você seria confirmado hoje na sua vida o reinado para sempre. Ele teria uma dinastia real, mas por causa da sua tolice, de ter desobedecido a ordem divina, foi rejeitado como rei. E quando nós lemos aqui, Samuel não critica a Saul por ele ter sacrificado, mas ele é criticado por não ter esperado. O reinado dele teria sido confirmado naquele dia, para sempre. E Deus então disse Samuel para ele, procurou um homem segundo o coração dele, que no caso era Davi. Está em 1 Samuel capítulo 13. Sob pressão, muitos tendem a desobedecer a Deus, de não confiar em Deus. Samuel, ele foi hipócrita. Saul, melhor dizendo, ele foi hipócrita demais. Ele colocou a culpa em Samuel por demorar e no povo por fugir e abandoná-lo, ao invés de se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, arrepender e pedir perdão. Não, ele quis se justificar diante de Deus. Ele disse que foi forçado pelas circunstâncias. E não houve arrependimento verdadeiro por parte de Saul. E a sua impaciência lhe custou o seu reinado. A palavra de Deus diz, obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Davi, ele escreveu, se Deus tivesse prazer em sacrifícios e holocaustos, eu os teria dado a Deus. Salmo de número 51, verso 16. E Deus diz em outro lugar, abre aspas, quando pedi sacrifícios e holocaustos a alguém, está em Jeremias capítulo 7, versículo 22. O povo confundiu os sacrifícios do templo com sacrifícios particulares. Eles não entenderam nada a respeito da obediência a Deus e a sua palavra. Saul agora sabe que Deus tinha o propósito de substituí-lo. E Samuel lhe ofereceu uma outra oportunidade. A última oportunidade de Saul é a que nós temos aqui na nossa lição, que está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao 35. Chegou a sentença condenatória dos amalequitas, que fora predita há muito tempo atrás por Deus, quando este mesmo povo atacou a Israel no deserto de Refidim, que está em Êxodo capítulo 17, versículo 14, não dando passagem para o povo de Israel a terra prometida. Então Deus promete que um dia ele iria destruir os amalequitas. Está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 19. E Deus disse que os aniquilaria da face da terra. A medida do pecado dos amalequitas encheu o cálice. Estava transbordando já. E chegará um tempo que todo pecado terá sua justa retribuição. Por mais que nós achamos que está demorando. É quando encher a medida, aí sim acabará a tolerância de Deus com determinadas pessoas. Hora de cumprir a profecia dada. E Deus escolheu Saul para cumprir
esta profecia. Era o segundo teste de obediência de Saul. Agora era a sua prova de obediência. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que Saul falhou mais uma vez. Com um exército de 200.000 homens e 10.000 homens de Judá, antes dele invadir, o território dos amalequitas, ele mandou que os queneus, que eram associados a Moisés, saíssem do meio dos amalequitas para que eles também não pagassem o preço, porque eles tinham ajudado a Moisés no tempo e eles não iriam participar daquela punição de Deus. Então Saul marchou contra os amalequitas e a ordem divina era destruir tudo para a consagração do Senhor. E Deus diz: não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Esta era a ordem de Deus. E Saul, mais uma vez, ele desobedece a Deus e preserva a vida do rei Agag e também o melhor do rebanho, destruindo apenas o que não prestava. Olha o que ele ofereceu a Deus. Deus disse que tudo era consagrado a Deus. Ele poupou o melhor para ele e ofereceu a Deus o que não prestava. Era isto que ele tinha consagrado a Deus. A ordem era: nada poderia ser saqueado. E depois que ele levou tudo isso, os despojos da guerra, inclusive o rei Agag, ele sobe para o Monte Carmelo, constrói um monumento em sua homenagem por ter vencido. E muitos imaginam estar obedecendo a Deus pelo simples fato de estar na igreja ou de contribuir com a obra de Deus. Porém, os seus atos, o seu comportamento está longe de agradar a Deus. Não são os sacrifícios que agradam a Deus, mas a nossa obediência, a nossa fidelidade, é isto que agrada a Deus. Samuel então diz para Saul: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Saul então implora perdão. Mais uma vez ele não demonstra arrependimento. Pediu que Samuel voltasse com ele. Samuel disse que não voltaria. Saul então agarra a capa de Samuel. Este gesto de agarrar a capa, ele simbolizava súplica e submissão. E da maneira que ele pegou na capa de Samuel, a capa rasgou. Então Samuel entendeu que Deus estava ali rasgando o reinado da mão de Saul e que tinha entregado a alguém melhor do que ele, Davi. Mas aqui neste ponto, Samuel não sabia ainda quem era que Deus tinha escolhido para governar no lugar de Saul. Saul foi rebelde, impondo sua vontade acima da vontade de Deus, justificou sua desobediência, mas não arrependeu-se, colocou a culpa nos soldados. E quantas das vezes nós queremos justificar nossas atitudes erradas e colocamos a culpa em Deus ou mesmo em outras pessoas. E Saul não se arrependeu deste negócio, pois Deus não é homem para que se arrependa. E Deus não se arrependeu de ter tirado o reinado das mãos de Saul. Tem uma dúvida, muitos dizem que há um conflito entre o versículo 11 deste mesmo capítulo 15, onde Deus diz que se arrependeu de colocar Saul como rei. E aqui no texto ele fala que Deus não se arrepende de ter riscado Saul, ter rejeitado Saul como rei. Então vamos entender a respeito disso, e que não é um conflito, no mesmo capítulo, porque a palavra de Deus ela se completa. Aqui o que nós devemos entender? Que Deus não voltaria atrás com a sua decisão. Ele riscou o reinado de Saul e ele não voltaria atrás desta decisão.
Saul estava arriscado como rei, não como pessoa. Se ele tivesse buscado a misericórdia de Deus, ele teria alcançado. Mas ele se estribou em sua arrogância e orgulho. Aquele que não consegue obedecer a Deus, ele não pode governar o povo. O povo vai sofrer por causa dos maus governantes. E Saul pede a Samuel que volte com ele para ser honrado diante do povo. E Samuel volta não por isso, para honrá-lo diante do povo, mas para concretizar a vontade de Deus e eliminar de uma vez por todas a Agag. E nunca mais, diz a palavra de Deus, Samuel viu a Saul. E no final de sua vida, Saul foi morto por um amalequita. Está no livro de 2 Samuel. Deus sabia que Saul iria fracassar, pois foi uma escolha segundo o anseio, o coração daquela nação. O arrependimento de Deus não é como o nosso, de remorso, de se pudesse voltar o tempo atrás, coisa que nós não podemos fazer. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, presente, passado, futuro, estão tudo diante dos olhos de Deus. O arrependimento de Deus não é como o nosso, que nós suspiramos sempre: se eu pudesse, eu voltaria atrás. As chances dadas a Saul é para que ele se redimisse, e Deus lamentou pelo pecado de Saul. Esse arrependimento aqui quer dizer que Deus lamentou pelo pecado de Saul, querendo realmente nos dizer: terei que escolher outro rei. Esse aí não tem mais jeito para ele. É a certeza que temos que Deus reage com os nossos pecados e que Ele pode mudar de ideia a nosso respeito se nós não endireitarmos as nossas veredas. Não é arrependimento como o nosso, mas é uma reação de Deus. Ele reage de acordo, com as nossas reações, de acordo com a nossa fidelidade ou com o nosso pecado. Então ele muda de ideia a nosso respeito. A condição para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas é a nossa obediência. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel à sua palavra e Ele não se deixará escarnecer. O arrependimento, ele fala do ser pessoal que Deus é, que muda sentenças devido ao arrependimento das pessoas. Este sentimento de Deus, ele é incompreensível para nós. Nós não sabemos expressar em palavras este real arrependimento de Deus, esta maneira de Deus agir em nossas vidas. Deus, ele conhece o futuro. Deus nunca será surpreendido por nada. Ele sabe todas as coisas. Nahan, essa palavra arrependimento do hebraico é Nahan, que pode significar lamentar. A mudança não ocorre em Deus. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Mas a mudança ocorre quando nós mudamos o nosso comportamento. Aí então ele age, como foi no caso de Nínive, registrado no profeta Jonas. Deus mudou o destino de uma nação inteira, porque eles mudaram o comportamento deles. Então Deus age em nossas vidas de acordo com o nosso comportamento. A desobediência de Saul, isto é, a sua rebelião, fala de apostasia. Ele negou a autoridade divina quando ele impôs a sua vontade. Isso que é apostasia. Ele reconheceu outros poderes acima do poder de Deus. A rebelião, ela é tão maléfica em nossas vidas quanto a feitiçaria e a idolatria.
pois juntos eles roubam o lugar da glória de Deus. E Deus, diz a palavra de Deus, Ele não dá a glória dele a ninguém. Está em Isaías 42, versículo 8. Quem somos nós para impor a nossa vontade acima da vontade soberana de Deus? Com certeza nós seremos rejeitados. Muitos hoje mudaram a palavra de Deus e impuseram a sua vontade acima da vontade de Deus. Pode demorar aos nossos olhos, mas se essas pessoas não mudarem o seu comportamento, receberão a justa retribuição de Deus. Terceiro e último tópico: Saul, um líder sem critérios. A Bíblia diz que o Eclesiastes diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio. Saul começou muito humilde, aparentando obediência a Deus, mas nós encontramos na palavra de Deus que o fim dele não foi bom. Nós já falamos muito a respeito de Saul, sobre a sua impaciência e por que ele foi rejeitado. Ele foi irreverente às ordens de Deus, fez voto tolo, foi infiel na guerra contra os amalequitas, desobedeceu a palavra do Senhor. A pergunta que fica para nós é: quer ter sucesso no seu ministério? Sucesso não é agenda lotada, agenda cheia. Sucesso na obra de Deus não é ganhar muito dinheiro pregando a palavra de Deus ou cantando hinos ou dando palestras, Hoje as pessoas até cobram para dar palestras da palavra de Deus. Para ter sucesso no ministério é obedecer a Deus e a sua palavra. Que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra e que nós não sejamos rebeldes. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Nós estamos aprendendo bastante. Eu confesso para os irmãos que eu tenho aprendido bastante com esta lição destes 2 livros maravilhosos. E eu quero mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos, para você que comenta todas as minhas aulas. Agradecer aos irmãos que têm orado ao meu favor. Eu realmente preciso da oração. Todos nós precisamos da oração, nós de intercessores para as nossas vidas. E também agradecer por aqueles que dizem que têm orado pela minha equipe, Na verdade, eu já disse aqui uma outra vez, eu não tenho uma equipe, Deus que me ajuda. E eu faço tudo sozinha no meu canal, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Mesmo que não pareça, sou eu mesma que faço tudo no meu canal para que esta aula esteja todas as semanas aqui à disposição dos irmãos. Aqui fica o meu muito obrigada pelo carinho dos irmãos, e Deus recompensará cada um pelo incentivo que tem dado à minha vida. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Elisama. Hoje tem muita gente. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Elisama, do Recife, Pernambuco. Nosso irmão Luiz Eduardo, da Assembleia de Deus em Calcaia, no Ceará. Sheila Souza, da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. O presbítero Paulo Tanamate, da Assembleia de Deus em São José do Rio Preto. O evangelista Josemar, da Assembleia de Deus em São Paulo. Elislane, da Assembleia de Deus em Orlando, na Flórida. Um abraço, obrigada pelo carinho. Joseane, da Assembleia de Deus em Butantã, São Paulo. Nosso irmão Hamilton Silva, do Maranhão. Cícera, da Assembleia de Deus em Coururipe, Alagoas. Marcos Araújo, em Louveira, São Paulo. Amara Maria, em Barra de Santo Antônio. Nosso irmão Eudes Francisco, no Rio de Janeiro. Nossa irmã Rosângela Alves, de Maceió, Alagoas. Um abraço para Samila e Silvio. Muito obrigada pelo carinho de assistirem as minhas aulas. Também o nosso irmão evangelista Lourival, da Assembleia de Deus, Perus, em São Paulo. Maria Ferreira, da Assembleia de Deus em Campo Maguari, em Ananindeua, no Pará. Marilene Ferreira, da Assembleia de Deus Campo Piedade, em Sorocaba. Joselias, da Assembleia de Deus em Lagoa do Carro.
Obrigada pelo carinho dos irmãos de Recife, em especial para a irmã Esther Silva, da Assembleia de Deus, Campo Recife, Nova Descoberta. Está aqui o meu abraço para todos os irmãos de Recife. Os irmãos da Assembleia de Deus, Perus, em São Paulo, em Morro Doce, né? O irmão Flávio Pereira, então está aqui um abraço para todos os irmãos. A irmã Lúcia Tureta, de Vitória, no Espírito Santo. Márcia Reis, da Assembleia de Deus, em Ipiranga, em Pardinho, São Paulo. Presbítero Marcone Machado, da Assembleia de Deus, em Nova Almeida, Serra, no Espírito Santo. Rivaneide Rodrigues, da Assembleia de Deus, em Remanso, Bahia. Degerson, da Assembleia de Deus, em Lagoa Verde, Imperatriz, Maranhão, está sempre aqui, obrigada. Nossa irmã Lia, da Assembleia de Deus, Belém. Marilene Rebelo, em Cadeeso, Vitória, Espírito Santo. Maria Matilde, de Porto Velho, Rondônia. Irmã Cida Siqueira, em Sumé, Paraíba. Eliana, da Assembleia de Deus, de Pernambuco. Edileuza, está sempre aqui, da Assembleia de Deus, de Maracassumé. Rosane Medeiros, da Assembleia de Deus, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Maria Lúcia, da Assembleia de Deus, Curvelo, gente. Um abraço para nossa querida irmã aqui da minha cidade. Sueleide, da Assembleia de Deus, em Caruaru, Pernambuco. Aparecida Carvalho, em Olinda, Pernambuco, da Congregação Casa Caiada. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, Maceió, Alagoas. Maria Tereza, de Nazaré da Mata, Pernambuco. Melino, em Salvador. Gilberto, da Assembleia de Deus, em Ibirité, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais. Miriam, da Assembleia de Deus, em Salvador. Sandra Maria, de Buritis, Abrantes, Camaçari, Bahia. Neide Carolina, em Salvador, Bahia. Luziana, do Lago Açu, Maranhão. Francisca Pereira, de Planaltina, no Distrito Federal. Um abraço. Luanderson, em Champreta. Elidiane e seu esposo Rivelino, da Assembleia de Deus, Casa do Oleiro, Caponga, no Ceará. Chiquinha Nogueira, da Assembleia de Deus, no Ceará. Elienaide, da Assembleia de Deus, em Lauro de Freitas. O presbítero Davi Dantas também está sempre aqui, da Assembleia de Deus, em Tabajara, Olinda. Roselene Modesta, em Queimados, no Rio de Janeiro. Irmão Cícero Alves, também em Picuí, na Paraíba, está sempre aqui. Maria Madalena, em Vacária, no Rio Grande do Sul, da Assembleia de Deus. Farni, em Santos. O diácono Benedito, da Assembleia de Deus, em Messejana, Fortaleza, Ceará. O irmão Paulo Martins, da Assembleia de Deus, Belém, de Sorocaba, São Paulo. Um abraço para os irmãos aí de São Paulo, Sorocaba. E também Kátia Simone. Leonardo Silva, da Assembleia de Deus, em Uberaba, Minas Gerais. Rubinaldo, da Assembleia de Deus, em São Paulo, Poá. Lúcia Duarte, da Assembleia de Deus, em Cabedelo. Socorro Soares, da Assembleia de Deus, em Natal, Rio Grande do Norte. Edivânia Guedes, da Assembleia de Deus, em Areias. E Raimundo Adrelino, em Caxias do Sul, no Maranhão. Um forte abraço para todos os nossos irmãos. Se você ainda não tem curtido as minhas aulas, dá um curtir aqui nas minhas aulas para que meu canal continue crescendo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva e compartilhe essas aulas em suas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês e até a aula de número 7, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui.